Bem-vindos, bem-vindos de volta. Vamos colocar o fone? Desconectar no canal 16 e 17 para espanhol. Escutando bem? Beleza. O Tazzi já percorreu uma longa jornada. Nasceu no Brasil, se consolidou como a principal plataforma de gestão hospitalar do país e hoje apoia centenas de instituições de saúde, na integração de processos, nas decisões clínicas e eficiência operacional. E agora chegou a hora de olhar adiante. Nesse painel que vamos escutar sobre fortalezas do Tazzi, o que temos e o que está por vir, vamos mostrar tudo o que essa jornada já conquistou e essas inovações que estão prestes a transformar ainda mais o futuro da saúde. E para falar sobre esse tema, convido ao palco o gerente de produtos da Philips, Francisco Roeder, o gerente de pesquisa e desenvolvimento na Philips, Rafael Patrício, e também o nosso líder de produto, Luiz Hertel. Alô? Estão nos ouvindo? Estão nos ouvindo? Alô, alô. E agora? Sim? Não, projeto para lá? Verde passa. Boa tarde a todos, podemos começar? Boa tarde, tudo bem? Bom, sou Rafael Patrício, sou diretor de desenvolvimento na Philips, trabalho com o Tazzi. Sou novo na empresa, trabalho há pouquinho tempo, tá? Então vou pedir para o meu amigo Dr. Hertel, que eu também estou conhecendo ainda, a gente está estabelecendo uma relação legal, então eu queria pedir para ele, doutor, a gente internamente trabalha sempre muito feliz, motivado, tentando fazer o melhor para entregar para os nossos clientes, para que eles possam oferecer o melhor cuidado possível para os pacientes. A gente se dedica muito para entregar as melhores soluções, com mais usabilidade, que sejam eficientes, mas a gente sempre escuta que é muito difícil, é muito complexo usar o Tazzi. A gente falou bastante aqui sobre personalização também. Então, como eu estou há pouco tempo, não conheço tanto, não entendo tanto, eu queria que o doutor me explicasse, por favor, como é que é essa situação da beleza, da complexidade, onde é que está essa beleza da complexidade do Tazzi, por favor? Obrigado pela provocação, Rafael. Agora eu te pergunto, com que idade você começou a trabalhar com o Tazzi? Fazem 20 anos. Ah, fazem 20 anos. Então, aí tem uma grande pegadinha. Muito obrigado, então, por essa amizade de 20 anos, me fazer essa pergunta, né? A beleza e o poder da complexidade do Tazzi. Hoje, durante o dia, nós falamos muito, né, de experiência do usuário e na realização das suas tarefas, quais eram os processos que ele devia seguir, né? Exploramos o conceito de complexidade intrínseca, que é o conjunto de informações dentro de um sistema que é capaz de gerar atividades e atitudes em todas as outras partes do atendimento assistencial, operacional, financeiro, etc. Então, justamente a complexidade do Tazzi é a sua robustez. Porque definitivamente o Tazzi não é um sistema superficial. Aquilo que se vê nas telas do Tazzi é menos de 10% do sistema e já são 16 mil telas que o Tazzi tem e que o usuário vê. Isso é a pontinha do Tazzi. Então, por que o Tazzi é um sistema tão complexo? Por que a beleza está na complexidade? Em primeiro lugar, porque ele não é um sistema departamental. Desde o princípio, nós decidimos fazer um sistema que cobriria o atendimento em saúde de ponta a ponta, do atendimento ao paciente, a toda a operação hospitalar, assistencial fora do hospital, inclusive na parte de faturamento, na parte de contabilidade, tudo. Nós temos mais de 400 funções do Tazzi e elas são totalmente interligadas. O segundo ponto que eu vou destacar é isso. A maneira como ele foi construído. O Tazzi tem tabelas únicas. E as mais de 400 funções
consomem as mesmas tabelas, que são quantas, Rafael? Quantas milhares de tabelas tem o Tazi? Mais de 20 mil. Mais de 20 mil tabelas, mais de 40 mil parâmetros. Entende? E isso está tudo aparecendo para o usuário através de um sistema, de uma plataforma integrada de dados unificados. Então, nós não temos repetição de informação. Se eu sou uma pessoa física, eu sou o mesmo Luiz. Eu posso ser paciente, eu posso ser médico, eu posso ser médico-diretor do hospital, eu posso ser diretor da cooperativa, eu posso ser um beneficiário do plano de saúde. Eu sou a mesma pessoa física, assim é o mesmo medicamento. Tudo no Tazi é único e tudo no Tazi comunica em todas as áreas. Outro ponto, sendo esse sistema extremamente complexo, a gente criou ele de uma maneira dele ser personalizado e configurado para cada persona, para cada nível de atividade dentro do hospital ou da instituição de saúde. E por último, desde o princípio, nós buscamos cobrir toda a jornada do paciente, desde a da vida saudável, à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento e à sua vida em casa. Então, o paciente também tem, através do Tazi, uma jornada única. Ele não tem 10 prontuários em lugares distintos, onde o médico e os profissionais não sabem que exame ele fez, que doença ele teve e que remédio ele toma. Essa foi a ambição do Tazi, desde quando ele nasceu. Como foi essa evolução, Rafael? Foi fácil? Nem um pouco. Mas vamos lá. Bom, eu tentei falar que eu estava há pouco tempo, porque daí facilitava. Eu podia errar aqui, eu podia não falar muita coisa, mas agora eu me entregasse já. Bom, vou falar um pouquinho da evolução tecnológica. Então, a gente fala muito de HTML hoje, mas a gente tem uma história, a gente tem Delphi, a gente tem Java, vários de vocês aqui em momentos, em plataformas diferentes. Então, explicar um pouco também, e muito feliz de poder falar isso, porque participei diretamente da migração para Java, depois era o gerente de tecnologia quando a gente começou a migração para HTML. Então, muito legal poder contar aqui agora algumas coisas. Talvez internamente a gente toma decisões, pensando sempre no cliente, por isso a gente colocou aqui tecnologia, né, evolução com respeito ao cliente, mas que nem sempre chegam da forma adequada ou completa, né, no nosso cliente, no nosso usuário final. Então, vou tentar explicar aqui um pouquinho disso. Tá? A gente, nessa evolução do Tazi, agora a gente está na geração HTML, na plataforma HTML, né, a gente teve o Java e tal, mas teve uma coisa que sempre foi uma premissa super importante para a gente e que a gente, desde o começo, decidiu que não seria alterada, que é uma coisa que foi conversada bastante aqui hoje também, né? Que a riqueza do Tazi, ela está também na sua base de dados, né? Então, hoje, cada cliente nosso, todas as configurações, todas as regras, além, claro, dos dados, né? Que são um grande ativo também, mas toda a organização do Tazi, vamos dizer, está contida nessa base de dados. Então, uma das nossas premissas que a gente definiu como inquebráveis, desde o momento que a gente decidiu evoluir a plataforma, né, era não alterar a estrutura de dados, porque a gente queria que os clientes não perdessem toda a riqueza que já estava lá desde a plataforma Delphi. Tá? Queres complementar alguma coisa? Inclusive, isso favorece a evolução tecnológica, de uma forma mais fácil de migrar a aplicação. Né? Exato. Exatamente. Nesse sentido, esse foi um dos pontos, né? Mas também para não gerar nenhum tipo de custo adicional em relação a treinamento. A gente falou muito hoje de conhecimento, né? O quão é difícil manter o conhecimento dentro da instituição. Então, isso também foi tudo muito pensado. E aí, claro, o doutor pode me perguntar também, mas por que não fomos direto para HTML, então? Né? Essa é uma pergunta muito válida. Hoje, é muito fácil a gente falar em cloud, em acesso de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Né? Mas em 2009, quando essa jornada iniciou, isso não era uma verdade. A jornada Java. A jornada Java, a jornada de evolução tecnológica, exatamente. Isso não era uma verdade absoluta. Vale lembrar que o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Né? E a partir de então é que se iniciou essa jornada de mobile, dispositivo, acesso a qualquer lugar. Mas antigamente, por exemplo, hospedar uma página na internet que fosse baixar lá 4 ou 5 imagenzinhas e um monte de texto já era um absurdo de caro. Então, imagina tentar colocar naquele momento do tempo um sistema robusto como o Tazi para rodar na internet. Né? Não era viável do ponto de vista de custo, não era viável do ponto de vista de performance. Então, por isso que a gente primeiro foi para Java e depois, sim, né, criamos ali uma estrutura que tecnicamente não aparece para os nossos clientes, mas era importante que fosse estabelecida, para daí sim permitir depois o passo para o HTML, que é o quê? O HTML é a nossa plataforma. Essa que é a verdade agora. Né?
por respeito também, respeito aos clientes, a nossa história, a gente continua, claro, suportando as versões Delphi e Java, né? A gente continua fazendo isso, tem os sunset programados e tal, mas a gente continua dando suporte. Porém, todas as nossas inovações vão existir agora em cima da nossa plataforma, que é o HTML. Tá? O que é essa plataforma, então? Talvez seja outra pergunta. Bom, o HTML é a plataforma que já está habilitando tudo isso daqui. O que a gente está falando aqui? Hoje, o Tazi já é ofertado também em cloud. Né? Então, a oferta de serviço já é uma realidade graças ao HTML. Mobilidade, temos várias soluções, estavam disponíveis ali, né? Vários de vocês tiveram a oportunidade de ver, de experimentar. Chico vai falar um pouco mais depois, mas toda essa questão de mobilidade foi construída também a partir dessa evolução e em cima do HTML. APIs, outra coisa que a gente trouxe aqui, né? Foi demonstrado ali, bastante interesse tivemos, foi muito legal, que é o quê? A gente quer também diminuir a dependência em relação a Philips, né? Na questão de integrações, né? De poder conectar outros sistemas, outras soluções que vão agregar ainda mais, né? No dia a dia, na performance e tal. Então, as APIs vêm para agregar nesse sentido. Né? Inteligência artificial, Gian, Chess falaram muito de custo, tempo, recursos, otimização, perdas, né? E a vem, então, para ajudar nesse processo, para ser um aliado em otimizar tarefas que poderiam ser repetitivas, poder fazer. A gente também vai falar das soluções que a gente tem aqui. E, por último, para quem ainda assim tem necessidades de escopos adicionais em relação ao Tazi, a gente tem também as extensões CMDK, que a gente também vai explicar um pouquinho mais. Tá bem? Então, essa é a nossa plataforma. Exato, e o Rafael colocou muito bem no slide, no primeiro slide dele, 85% das regras de negócio do Tazi estão abaixo da tela, estão no banco. Então, isso permitiu com que nós acumulássemos a experiência de quase 30 anos de desenvolvimento do sistema, de mais de 2.000 hospitais, de mais de 2.000 fluxos dentro do Tazi, e cada vez que a gente vai crescendo, a gente carrega esse conhecimento junto. O grande risco de um software é a obsolescência, e a gente garantiu com essa estratégia desde o princípio que a gente pudesse seguir, né, mantendo esse conhecimento. Legal. Doutor, tem mais um ponto aqui nessa plataforma que eu queria ainda apresentar, que é o seguinte, e falar um pouquinho, né? Tudo também sempre com muito cuidado em relação à privacidade, segurança e qualidade. Privacidade e segurança, super estratégico e super crítico nos dias de hoje, né? Qualidade também, obviamente, mas, por exemplo, o Tazi sempre, né, foi pioneiro em vários aspectos, completamente aderente, por exemplo, a um GDPR, né, várias features para mascaramento de dados, por exemplo, tudo visando proteger os nossos pacientes, os nossos usuários, né? E qualidade também, né? Tem coisas que elas não aparecem, esses são os serviços que eles não aparecem, o esforço que não aparece. Mas o Tazi sempre foi pioneiro também em relação a SBIS, foi o primeiro a certificar a Anvisa. Tudo isso também faz muita diferença para que essa plataforma permita tudo isso, todo esse futuro, toda essa evolução que a gente quer entregar. Dentro dessas milhares de funcionalidades, né, muitas delas suportam a decisão clínica. Né? Isso se caracteriza como um dispositivo médico e, por isso, o Tazi foi o primeiro software do Brasil a se declarar um dispositivo médico e buscar o seu registro na Anvisa conforme as regras, né, que foram recentemente determinadas. Bom, agora eu queria devolver uma pergunta de novo. A gente falou bastante de evolução tecnológica aqui. Manda. Mas a gente não trabalhou só nisso, né? Não trabalhou só nisso. Nós temos inovações funcionais. Né? Quais são? O HTML, como foi dito, ele vai trazendo as inovações que nós fomos aprendendo nesses anos que ele está vigente. Então, obviamente, que nós sabemos que o sistema futuro é, por exemplo, o HTML. Então, todas essas inovações, elas estão exclusivamente desenvolvidas em HTML5, como, por exemplo, a ferramenta mais importante do atendimento hospitalar, que é a prescrição eletrônica, o plano de cuidado, a jornada do paciente, o portal do paciente, o portal dos profissionais de saúde, o portal de resultados, as ontologias, o Tazi é compatível com o SNOMED e outras ontologias, o novo partograma, o novo gráfico anestésico, a nova central de laudos, um PEP responsivo
ao tipo de atendimento, por exemplo, se eu estou em atenção primária, se eu estou em atenção terciária, ou se eu estou num consultório privado, eu consigo mudar completamente a cara do meu prontuário eletrônico para garantir a continuidade da jornada do cuidado do paciente. Enfim, aqui são inovações exclusivas que foram desenvolvidas no HTML5. Então, isso é um estímulo, né, às instituições que ainda não migraram, que venham para o HTML. Porque, além daquelas habilitações tecnológicas que o Rafael demonstrou, tem todas essas inovações funcionais. Chico, é difícil a gente falar de tudo que a gente tem feito. Nós separamos 4 pontos, muitos deles relacionados à expansão do potencial do TASI. Você poderia trazer um pouco mais sobre isso? Então, um desses pontos é a mobilidade, né? Eu acredito que, assim, a gente pôde observar aqui na feira, né, algumas pessoas até ficavam surpresas, né, quando a gente ia mostrar as soluções que a gente tinha de mobilidade, e queremos, então, divulgar mais, né, dessas soluções. Então, hoje nós temos o portal do paciente, né, onde é que o próprio paciente tem autonomia para pegar e ver os resultados de exame de laboratório, exames de imagem, pode agendar consultas, pode trocar documentos, enfim, trocar documentos com o hospital, né, a parte de documentação. Tem uma série de possibilidades. Ele pode até, inclusive, ver alguns itens do prontuário dele, né, que são referentes ao tratamento dele, ali na palma da sua mão, né, ou no computador, né. Por isso a gente trata de forma responsiva, né, então ele pode ver tanto no computador quanto no próprio celular, né, o próprio paciente. Então, além dessa solução, nós temos uma outra solução também que é o nosso app clínico, né? Então, também é uma aplicação que ela é responsiva, pode ser utilizada em smartphones, né? Tablets também já perguntaram para nós, né? Que daí acaba melhorando essa questão da beira-leito, né? Então, a realidade em muitos hospitais hoje, né? Preciso ter um carrinho, levar o laptop, né? Para se eu quero fazer alguma coisa beira-leito, né? E daí nós temos já uma série de funcionalidades nesse aplicativo para poder fazer checagem, né, com leitura de código de barras para eu ver se é o paciente correto, se é a medicação correta, ver dados do prontuário do paciente. Nós temos um mini prontuário ali também, tá? Você pode pegar e ver a parte de prescrição do paciente também, né, qual que é o plano terapêutico dele. Tem um prontuário na palma da mão. Tem um prontuário na palma da mão, né? Então, tanto para a parte de beira-leito, né, quanto para, enfim, andando no corredor do hospital, precisa acessar alguma coisa, né, se tiver algum acesso externo e precisar ver alguma coisa, é um baita facilitador, tá, para o corpo clínico. Importante trazer que desde os primórdios do TASI, né, a gente tinha ferramentas de mobilidade. Né? Mobilidade para nós não é uma novidade. É que agora a gente trouxe 2 coisas, talvez o Rafael possa comentar, é toda essa compatibilização dela e migração dela para o HTML5 e, ao mesmo tempo, muitas migrações, muitas evoluções funcionais. Né? O prontuário eletrônico, do jeito que ele está hoje dentro do MCW, do app clínico, ele nunca existiu. Hoje você pode registrar sinais vitais, ver os sinais vitais, gerar notas clínicas, registrar diagnósticos, consultar a prescrição. No momento que estiver tudo muito maduro no mercado, vamos talvez permitir a prescrição. Enfim, checar a imagem do PAX, do raio-x, da tomografia dentro do celular, conectado dentro do prontuário eletrônico, né? E além disso, na parte de inteligência artificial também temos um use case para habilitar a inicialização do processo de consulta também através do aplicativo móvel. Ou seja, vamos turbinar a IA no smartphone também. Também. Né? Além, ok, isso já está no nosso plano meio que imediato. Algum comentário? Não, acho que aqui é um grande exemplo, né, da habilitação da plataforma. Como o doutor falou, mobilidade não é novidade, mas essa experiência integrada, unificada e até bastante semelhante, principalmente profissional, em relação ao que ele usa no desktop, isso é possível graças à nossa plataforma HTML. E segura, e com privacidade e com qualidade, né? Com certeza. As suas 3 palavras. Muito respeito ao cliente sempre. Muito respeito. E, Chico, tem mais? Vamos lá. Tem mais. Vamos lá. Bom, aqui eu quero continuar comentando sobre o que o Rafael falou, né? Então, assim, o TASI, né, gigante dentro dessas 16 mil telas, né, que o Dr. Hertel falou,
ainda assim, há outras possibilidades, né? Integrações com equipamentos, né, que é necessário ter, integrações com eventuais outros sistemas, tá? Ou até mesmo customizações, né? Então, quais são as coisas que circundam o TASI? Qual que é a borda, né, do nosso sistema, da nossa aplicação, né? A nossa visualização hoje, né, está sendo assim. A parte de extensões que eu vou pegar e comentar um pouquinho, tá? Então, é algo que a gente vai estar lançando em breve, tá? Essa parte de extensões. Através do nosso time de serviços ou através da Texel, onde é que você vai poder customizar telas do TASI e você vai instalar uma extensão só para você. Ou seja, vai estar customizado só para você, né? Com isso, a gente pode continuar focando em inovação, né, na parte do sistema e soluções personalizadas. Para nós sempre foi um dilema, né? Como a gente tem mais de 2.000 hospitais e clientes, quando a gente chega e recebe uma montanha de sugestões e muito boas, a gente é obrigado a filtrar aquelas que impactam a maior parte da base instalada, porque a gente quer trazer um benefício em escala. Mas muitas vezes a gente deixa de atender um hospital que tem um problema específico. O CMDK, ele